Ora sim, a paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta noite que o Senhor nos concede, a oportunidade de nos reunir para a nossa segunda aula, já do livro 5, Antropologia e Angelologia Bíblica. Hoje, especificamente, a segunda aula de Antropologia Bíblica, o capítulo é o de número 3, falaremos, com a ajuda do Espírito Santo, sobre a natureza humana. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos fazer uma oração. Graças a Deus, irmãos corajosos, valentes, não se amedrontaram diante dessa friacazinha, né? Não chega a ser um frio, mas assusta um pouquinho quem não tem o costume, mas aqui estão os valentes. É possível que esteja alguém nos assistindo em casa enrolado com os 4 edredom, coberta, manta, mas Deus abençoe também. Vamos orar, né? Querido Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais esta noite que nos permite chegar até a Tua casa e aqui estando em Tua presença junto com os Teus servos, os quais amam a Tua palavra e buscam avidamente crescer no conhecimento da mesma. Eu quero Te louvar pela dedicação, empenho e esforço de cada um. Que o Senhor venha nos recompensar com a Tua graça, dando-nos a capacidade espiritual de compreender a Tua revelação, que demanda de nós mais do que a inteligência humana, mas a iluminação do Teu Espírito. E nós cremos que ela há de se manifestar em nosso meio, e nós adentraremos, ó Pai, as profundezas da Tua revelação. Abençoe também aqueles que nos acompanham através da videoaula, os alunos de perto, de longe. Eu sou grato ao Senhor pela vida de cada um, que nós possamos ser juntos abençoados e edificados por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Quanto aos nossos irmãos aqui, os alunos do nosso curso presencial, Barramares, vai se acomodando e abrindo aí material na página 20, capítulo 3. Mais uma vez eu me reporto aos irmãos que nos acompanham na videoaula, os alunos das mais diversas regiões do Brasil e fora dele. Deus abençoe a todos. Você que está com o seu material também aí acompanhe a nossa aula, página 20, capítulo de número 3. Nós vamos começar hoje falando sobre a natureza humana. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura do material, depois eu começo aqui a tecer os comentários, usando o recurso dos slides. Está escrito assim: quais os componentes básicos dos seres humanos? A resposta a esta pergunta, usualmente, inclui um estudo dos termos corpo, alma e espírito. É realmente um assunto interessante estudar o que a Bíblia ensina a respeito da natureza do homem. Podemos definir e subdividir esse assunto de várias maneiras. Assim como o tabernáculo no deserto era dividido em 3 partes, também o homem o é. O pátio do tabernáculo representa a parte externa e visível do homem, o seu corpo. O lugar santo, que não se podia ver de fora, representa a alma, e o lugar santíssimo representa o seu espírito. A Bíblia subdivide o homem em 2 partes, que é a parte exterior, ou o homem exterior, onde está o seu corpo, e a parte interior, ou seja, o homem interior, que por sua vez é composta da alma e do espírito. A parte exterior do homem é visível e mortal, enquanto a parte interior é imaterial, invisível e imortal. Vamos lá, deixa eu começar fazendo aqui desdobrando esta comparação que eu iniciei a fazer. Essa divisão da natureza humana, corpo, alma e espírito, nós vamos falar ainda bastante sobre isso, mas em teologia nós chamamos de tricotomia. Tricotomia.
São palavras gregas, tri, que remete a três, e o cotomia são cortes, divisões. Tricotomia são três divisões. Estão aqui colocadas quais são essas divisões, o corpo, a alma e o espírito. Existem correntes teológicas que acreditam não na tricotomia humana. Estou falando para vocês, para que vocês saibam. É possível que vocês vão assistir um outro professor no YouTube, ou numa pregação, um estudo, ou quem sabe até mesmo adquirir um livro material, e você vai ler, vai se deparar com esta diferente linha interpretativa. Há aqueles que acreditam que o homem não é tricótomo, e sim dicótomo, ou seja, eles acreditam que o homem é formado de corpo e alma e espírito é a mesma coisa chamada por nomes diferentes. Assim eles acreditam, que a Bíblia algumas vezes chama de alma, outras vezes chama de espírito, mas seria a mesma substância, a mesma matéria, ou a parte material, a parte interior. Porém, nós, com base na Bíblia, nós acreditamos que alma e espírito são diferentes. Eu vou até apresentar já um texto bíblico, por exemplo, aos Tessalonicenses, Paulo escreve: a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 aos Tessalonicenses 5, 23. Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Ora, pela lei aqui até da gramática, ele está mostrando três elementos diferentes. Se ele estivesse dizendo vosso espírito, alma, espírito barra alma, que ora é espírito, ora é alma. Não, espírito e alma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas apresento aqui a vocês que existem visões diferentes. Nós estamos respaldados na Bíblia, como os irmãos veem. E além dessa convicção bíblica, que já é mais do que suficiente, eu estou lançando mão aqui do argumento figurativo. Nós estamos fazendo a comparação, usando a linguagem figurada para comparar o homem com o tabernáculo. Nós falamos assim como o tabernáculo no deserto era dividido em três partes. A primeira parte, o pátio; a segunda parte, o lugar santo; e a terceira parte, o santo dos santos. Então, visualize aqui. Eu vou passar essa primeira parte aqui, depois eu volto a esse assunto. Tabernáculo, habitação de Deus. Vamos lá, só para que os irmãos se lembrem, deixa eu me aproximar aqui do slide. Lá estava Israel no deserto, e a ordem de Deus era para que se construísse no meio das tribos, três tribos à direita, ao oriente, três tribos ao ocidente, à frente, a retaguarda, e no centro do acampamento do povo, Deus ordenou que se construísse o tabernáculo. Então aqui está a imagem do tabernáculo no deserto, a tenda móvel, o templo portátil. Essas cortinas brancas é que demarcam a área externa do tabernáculo. Ela tem algumas cortinas coloridas aqui na parte frontal para dar justamente a ideia da entrada. Mas naquele ambiente cinzento do deserto, essas cortinas brancas, elas chamavam muita atenção, quer fosse de dia, quer fosse de noite, obviamente, principalmente durante o dia. E aí vamos desmembrar aqui para a gente entender. Aliás, deixa eu mostrar agora a imagem do tabernáculo. Aqui está durante o dia, a coluna de nuvem sobre o tabernáculo. Quase que eu tive que subir num banquinho aqui para tocar na nuvem aí. A coluna de nuvem. E o que é que tinha sobre o tabernáculo à noite? Imagina que imagem extraordinária, hein? Você num desses acampamentos aí, e uma coluna de fogo
justamente aqui onde está o Santo dos Santos, e aquela coluna de fogo iluminando todo o acampamento aonde o povo de Israel havia estabelecido o tabernáculo. Então aí está a visão diurna e a visão noturna, não é? Que é fenomenal, só a visão já é extraordinária. Vamos lá, então vamos desmembrar aqui, fazer de conta que ali está o Sinai, que está o tabernáculo, começando então com o pátio. Qualquer pessoa que está de fora, lembrando que essas cortinas aqui são altas, essa demarcação, como se estivesse imaginando uma casa com muros altos. Então você que está do lado de fora, principalmente se estiver próximo, o que você consegue ver apenas é as cortinas, como se fosse o muro. Você não consegue ver o que está dentro, você só consegue ver essa parte aqui que demarca, que delinea o tabernáculo. Então esse é o pátio. Isto aqui simboliza o corpo, é a área externa, é o que todos podem ver, de qualquer área, de qualquer canto, a retaguarda, a frente, a direita, a esquerda, é o que todos podem ver. Então o pátio, ele representa o corpo humano. Além do pátio, nós temos a figura seguinte, que é o lugar santo, aqui já junto com ele o Santo dos Santos, mas aí separado, o lugar santo aqui, com os 3 utensílios, o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso, e após a próxima cortina, ela está removida aqui apenas para que dê a imagem ao Santíssimo, o Santo dos Santos, com a Arca da Aliança e o propiciatório. Então, alguém que consegue entrar corpo adentro, vamos dizer assim, acessou o pátio, o interior do pátio, está entrando nos recônditos do ser, do homem interior. Primeiro, o ambiente que na sequência ele terá acesso é a alma, que é simbolizada pelo lugar santo, e o lugar mais restrito, o lugar quase que inacessível, que é acessado uma única vez ao ano por uma única pessoa, que era o Santo dos Santos, no dia da expiação pelo sumo sacerdote. Então, tal qual o Santo dos Santos, esse lugar que é o mais íntimo, o mais interior, o quase inacessível, ele representa, portanto, o espírito humano. Então, vamos fazer essa simbologia aqui. O corpo simbolizado pelo pátio, a alma simbolizada pelo lugar santo e o espírito simbolizado aí pelo Santíssimo ou Santo dos Santos. Não sei o quanto que essa imagem é possível ser vista pelos irmãos aí atrás, ou até mesmo quem acompanha pelo vídeo, mas a gente fez aqui, temos 3 tons, tá? Temos uns círculos aqui. Esse primeiro círculo aqui exterior está simbolizando o corpo. Talvez é um tom mais alaranjado, é isso que vocês veem, mais para o marrom, que às vezes é mais ou menos isso, essa parte aqui. Então, o que está aqui nessa parte? Está dividido em 3, que é as partes que subdividem o corpo humano: cabeça, tronco e membros. Eu dividi assim, está lá cabeça, tronco e membros. Aí você chega na parte interna, a parte do homem interior. Primeira parte acessada depois é a alma. E aí ele está subdividido em 3 também. Você consegue ler lá em cima no branco? É o quê? A mente, onde está o intelecto, a inteligência. Aqui, vontade, a volição, autodeterminação. E finalmente, emoção, sentimento, afetividade. Está na alma. As emoções, sentimentos, né, ou a afetividade, a inteligência, a autodeterminação, ou seja, o intelecto e a vontade. E a parte mais interna aqui, eu sei que deve estar bem difícil de vocês conseguirem ver, mas seria então o espírito humano. Não estamos falando aqui de Espírito Santo, hein, irmãos? Não estamos falando aqui de Espírito Santo, estamos falando da tricotomia humana. Então, é espírito do homem, tá? Corpo humano, alma humana, espírito humano. O espírito humano, o que que tem aqui? Nós temos aqui comunhão, é o lugar aonde nós iniciamos o contato com o Supremo, com o Eterno, com Deus, é a ponte de comunhão com o céu, é onde nós temos a porta de entrada
para que o Espírito comece a operar a obra dele dentro de cada um de nós. Então, comunhão, intuição está no Espírito, capacidade intuitiva. Às vezes não age por razão, nem por emoção, mas por intuição, está lá no Espírito. E consciência. Então, esses três elementos aí estão no Espírito: consciência, comunhão e intuição. Estou fazendo aqui para a gente vai ampliando, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso daí. Assim acho que consegue ver o corpo, recepção, instinto, expressão, a alma, a mente, a vontade, a emoção, está lá o Espírito, intuição, consciência, comunhão. Depois eu volto nesses pontos. Vamos aí de volta aí para o nosso material, ainda na página 20, subdividir. À medida que eu falar de cada um deles, a gente amplia mais o assunto dentro de cada um dessas partes do homem, do corpo humano, ou melhor dizendo, da natureza humana. Começando aí, claro, pelo corpo, a parte externa, visível, tangível. O corpo do homem foi formado por Deus, do pó da terra, isto é, da mesma terra que temos hoje sobre os nossos pés. Através de análise química, sabemos que o corpo humano consiste de vários compostos, que são encontrados na terra, como ferro, glicose, sal, carbono, iodo, fósforo, cálcio, por aí vai. São os compostos que existem na terra e que, por sua vez, também compõem o corpo humano. O valor real do corpo está em sua alta finalidade de ser morada da alma e do espírito. Aí está o principal valor do corpo. Assim, qual é a principal função, vamos colocar lá do tabernáculo, do pátio? É ser o lugar que abriga o santo e o santo dos santos. Demarca a área do tabernáculo, lugar santo e o santo dos santos. Mesma coisa, o principal valor do corpo é ser o invólucro, vamos dizer assim, a embalagem da alma, a embalagem do espírito, a embalagem do homem interior, da parte invisível, imaterial, invisível, mas real, invisível, mas imortal, e aquilo que de fato, ou quem de fato somos. Então o valor real do corpo está em sua alta finalidade de ser morada da alma e do espírito do homem. O corpo humano conserva a vida enquanto o espírito e a alma nele permanecem. Quando o espírito e a alma deixam o corpo, o que acontece com o corpo? Morre. Contudo, vale lembrar que o corpo não será aniquilado, mas ressuscitará. Outra afirmação de importância é que o corpo foi determinado para ser templo do Espírito Santo. Bom, então o corpo, a vida do corpo, ela é dada justamente pela parte imaterial que o corpo abriga, alma e espírito. Havendo a quebra da tricotomia, ou seja, saindo a alma e o espírito, acaba-se a vida do corpo. Vocês querem ver um exemplo? A Bíblia narra alguns exemplos dessa experiência espiritual que eu vou aqui citar. Talvez você já tenha ouvido também alguém contar uma experiência dessa. É claro que a gente vive em uma época que às vezes é até difícil crer em alguns testemunhos e algumas experiências, mas o fato é que, embora hajam aí os mentirosos, os farsantes, existem a realidade das experiências espirituais. E aqui eu me refiro à experiência do arrebatamento de espírito. Vocês já ouviram falar de pessoas que tiveram essa grata experiência de ser arrebatada no espírito. A Bíblia fala, por exemplo, de João na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito. Então é uma experiência bíblica. Pessoas têm dito que também passaram por essa experiência. E aí, o que há de comum que eu quero aqui destacar é que quando a pessoa experimenta o arrebatamento de espírito, o corpo dela fica inerte, morto. João diz que caiu como morto, e literalmente ficou como morto. O espírito saiu, e a pessoa só volta à vida quando o espírito retorna.
Então, a pessoa que tem a experiência de arrebatamento de espírito, ela tem também, simultaneamente, uma experiência de morte do corpo, que volta à vida quando o espírito volta ao corpo. Isso aí é interessante também que a gente aqui pontuar. Vamos lá, falar um pouquinho mais então sobre o corpo do homem. A parte visível, tangível, palpável, a parte material. Vamos ver aqui o que alguns textos falam sobre o corpo. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Isso daqui mostra-nos que há um valor a ser dado ao corpo. Um desses alto valor, medida de alto valor, é que o corpo é a habitação do Espírito Santo, aquele que, claro, passou pela experiência de conversão, nasceu de novo. O Espírito Santo vem habitar a partir do espírito humano, mas está dentro do corpo, passa a habitar dentro da pessoa. Então o corpo desta pessoa passa a ser, por consequência, templo, habitação, morada do Espírito Santo. Escrevendo aos Romanos 12, 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que eu estou aqui mostrando alguns textos que falam da importância do cuidado com o corpo dentro da questão da vida espiritual? Por exemplo, corpo é habitação do espírito. Aqui é orientado acerca da mortificação, o corpo apresentado como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e Paulo chama isso de um culto racional. Por quê? Quem nunca ouviu aquela famosa mensagem em que o pregador diz assim que Deus só quer o quê? O coração, não é? Deus só quer o coração. Como que diz assim, o que você faz no corpo, fora do corpo, o que você faz com seu homem exterior, a forma como você se comporta, onde vai, onde deixa de ir, o que veste, como fala, enfim, não tem valor. Deus só quer o coração. Não é verdade. Existe um valor para o corpo. Sim, existe. Claro que se a gente for colocar escala de valor entre espírito e alma e corpo, o corpo tem menos valor. Mas não significa que Deus não tem interesse nele, que Deus não quer ter o domínio também dele. E obviamente, para Deus dominar o corpo de alguém, primeiro tem que dominar o espírito e a alma. Mas isso vai se refletir também lá no corpo. Vai chegar essa etapa em que Deus domina todo o ser, tanto a parte imaterial quanto a material, tanto a parte invisível quanto a visível. Por quê? Porque a forma de nós nos relacionarmos com o mundo exterior, o mundo à nossa volta, como estou me relacionando com você aqui através desta aula, eu estou usando as cordas vocais, eu estou usando aqui a boca, a garganta, a voz para falar, e você está usando o sentido do ouvido para levar para dentro da sua alma as informações, para levar lá para o seu intelecto, lá para até para o seu espírito, para a sua consciência, mas tudo isso está entrando na parte interior através do seu homem exterior, através do corpo, através da audição, através do ouvido. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o corpo, os sentidos básicos do corpo, aqui visão, audição, olfato, paladar, tato, as escrituras sagradas não dão ao corpo físico humano a mesma atenção dispensada ao homem interior, mas esses sentidos básicos que aqui eu estou colocando, eles são o nosso elo de contato com o mundo exterior, e através deles eu posso glorificar a Deus ou desonrar a Deus. Eu posso transformar o meu corpo em um elemento de sacrifício vivo a Deus para levar o evangelho adiante,
transformar minhas pernas em pernas missionárias, a minha voz em uma voz missionária para pregar, os meus olhos santificá-los para ver aquilo que agrada a Deus, para ler, para estudar, o meu ouvido para ouvir um hino, louvor, a palavra, e assim o meu corpo está sendo usado para a glória de Deus, uma ferramenta para o avanço do Evangelho. Então há um valor também no corpo, embora não seja o mais importante, mas é importante também. Deus também se importa com o nosso corpo, com a parte, e aqui é claro, se não se importasse, por que haveria de ressuscitá-lo? Imagina alguém que já morreu há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, e Deus vai ressuscitar e glorificar, restaurar esse corpo. Tem valor. Senão Deus vai virar alma penada, né? Como a gente, o que é uma alma penada? É uma alma sem corpo. Nós não somos e jamais seremos almas penadas, espírito desencarnado. Isso é espiritismo, né? Um espírito desencarnado, e a pessoa fala com o espírito que a pessoa morreu, o corpo dele foi lá para debaixo da terra e o espírito está por aí, ó, sem corpo, desencarnado. Isso é espiritismo, isso não é bíblico. Corpo tem essa importância, tem esse valor. Todavia, como o corpo é a residência de alma e espírito, é através dele que manifestamos no mundo exterior a grande obra de Cristo em nós. Então, como é que alguém vai saber que Deus fez uma obra extraordinária no meu eu interior, na minha alma e no meu espírito? Isso vai ser revelado ao mundo através do quê? Meu corpo. As mudanças vão ser percebidas através do meu corpo. A minha nova maneira de falar, os novos lugares que eu irei e os lugares que eu deixarei de ir, aonde meu corpo vai estar e onde vai deixar de estar. Você só viu meu corpo na porta do bar, agora vê ele na igreja. Então meu corpo não está mais no lugar, está no outro. Isso aí as pessoas estão vendo. É uma forma de transmitir ao mundo a obra de Deus na nossa vida, no nosso homem interior, no nosso ser interior. Então, é importante, tem essa relevância, o corpo dentro do processo todo da salvação, ainda que ele esteja lá no último estágio, mas ele é importante também. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus aonde? Olha por onde começou aqui, no vosso corpo e no vosso espírito. Aqui não falou da alma, não que ela não exista. Esse versículo, especialmente aqui, não falou da alma, mas aqui falou do vosso corpo e do vosso espírito. E aí ele coloca assim, o qual pertence, se fosse singular, o qual estava se referindo apenas ao espírito, o qual pertence a Deus. Mas olha ali, os quais pertencem a Deus. Então, o espírito e também o corpo do crente passa a pertencer a Deus. Então não tem aquela história de eu entreguei para Deus o meu coração e eu faço o que eu quero com o resto, com o corpo. Não, entrega aqui é total. O texto que nós lemos lá de Tessalonicenses exige santificação, e o Deus de paz vos santifique em toda a vossa maneira de viver, vosso espírito, vossa alma, vosso corpo. Então, santificação do espírito, santificação da alma e também santificação do corpo. Vamos para o próximo aí. 2. A alma do homem. Página 21. O homem interior. Aí agora a gente entrou na parte interna. Ali no tabernáculo seria então aquela região onde estão concentrados o lugar santo e o santo dos santos. Está dentro do pátio. Aí nós chamamos da parte interior. Dentro da natureza humana, então é o homem interior. E o que tem aí no homem interior? A alma, junto com o espírito, forma um homem interior. A parte imaterial de todo ser humano. Tá? E aqui independe, se crente, não crente, salvo, perdido, independe. Embora a alma e o espírito estejam inseparavelmente unidos, tanto dentro
como fora do corpo, existe uma diferença entre eles. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão do quê? Mais uma vez aí mostrando que uma coisa é uma coisa, outra é outra. A palavra de Deus vai na divisão, divide a alma para um lado e o espírito para o outro. A palavra de Deus, ela é tão eficaz que ela penetra até aquilo que nós diríamos que é impenetrável. Aonde que é a divisão da alma e do espírito? Imagina, o mais hábil cirurgião fazendo o manuseio lá do seu bisturi, abre lá fazia a dissecação lá do cidadão, abre o homem. Será que ele vai achar a alma do homem lá? Cadê a alma? Onde é que está a alma dele aqui? E ainda que achasse, conseguiria com esse bisturi dividir ainda a alma do espírito? Hipótese alguma, jamais. Agora olha aí a palavra de Deus, a espada mais penetrante, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Vamos ver aí então agora, separadamente, claro, a função tanto de uma como de outra, a função da alma e a função do espírito. A alma é a parte que orienta a vida do corpo, estabelece o contato com o mundo em redor, enquanto o espírito é a parte do homem que lhe oferece a possibilidade de relacionamento com Deus. Então vamos começar a estabelecer aqui essa diferença. Alma, relacionamento com o mundo ao nosso redor, com as demais pessoas, é que orienta a nossa vida, os nossos sonhos, nossos desejos, nossa vontade, nossos pensamentos, enfim, o Espírito direciona o nosso relacionamento com Deus. Eu diria aqui, numa linguagem bem simples, bem simplória, a alma é quem de fato somos. Nós somos uma alma. Nós somos uma alma, possuímos um espírito, habitamos em um corpo. Você não é o corpo, até porque se o corpo morrer, sua alma e espírito são imortais, prosseguem, o destino é eterno. E aí vai esperar o momento final da transformação, ou da restauração do corpo, não é? a ressurreição do corpo, etc. Mas a alma e o espírito vão seguir o seu destino. Dos perdidos, a punição eterna, a sentença eterna. A alma é quem de fato nós somos em essência. Quando Deus fez o homem do pó da terra, Ele fez a embalagem, o corpo, morto, inerte, sem vida. E aí quando Deus então sopra, aí olha para onde vai? Lá para o interior, soprou nas narinas, aí vai lá para o interior. E através desse sopro, do fôlego, do ruach, o espírito, o homem passa a ser o que? A Bíblia diz que ele passa a ser o que? Alma. Agora está aí, agora está alma vivente, vivendo dentro desse corpo. Agora temos uma alma vivente, vivendo dentro daquele corpo, que Deus havia feito ali, formado a partir do pó da terra, do barro. Ok, vamos prosseguir aqui. A alma é a sede, aí não é sede não, é sede do sentimento. Então os nossos sentimentos estão sediados, estão lá na nossa alma. A Bíblia diz: a minha alma tem sede de Deus, tem desejo, tem fome de Deus. A minha alma se alegrará no Senhor. A alegria já é um sentimento, uma emoção. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos. Aqui para citar alguns, poderíamos citar mais. É com a alma que podemos amar a Deus. A alma também sente-se aborrecida, ficando triste, amargurada. Então estão os sentimentos, estão lá na alma. Se eu voltasse aqui bem rapidinho, aqui, parte de dentro aí, a branquinha lá, vontade e emoção, está aí na alma. Ou até esse slide aqui também, alma, mente, vontade e emoção. Vamos falar desses três, o tripé. Vocês lembram que eu falei bastante disso aqui e chamei-o de tripé da personalidade humana.
Quando eu chamava de personalidade, persona, pessoa, a sua alma é a pessoa, é quem você é. Então, alma, pessoa, a sua alma é a pessoa que você é. Então, tanto o tripé da personalidade quanto o tripé da alma está aí. A mente, o intelecto, a inteligência, a vontade e a emoção. Estamos começando aqui pela emoção. Então, tudo aquilo que você sente na alma, está lá na sua alma. A dor, a tristeza, a saudade, a alegria, o entusiasmo, o abatimento, tudo na sua alma. O que mais aqui nós temos na alma? A inteligência, está ali também, ó. A mente, o intelecto, a inteligência também reside na alma. A alma é a sede do intelecto, com todas as suas faculdades. Pensamento, entendimento, saber, a vontade, está ali também, ó, tem também na alma sua sede. É a alma que centraliza o querer, o que a sua alma quiser, isso fará. A alma também é o centro do temperamento, pois nela habita a índole. Aí temos lá a pessoa que é mais expansiva, que a gente chama de extrovertida, a pessoa que é mais introvertida, a pessoa que é mais emotiva. Você fala, fulano é muito emotivo. Então, as emoções dentro da alma é que é mais aflorado. Tem a outra pessoa, fulano é muito racional, está lá na alma, a razão, a faculdade da inteligência, é o que ele mais, vamos dizer assim, que ele mais usa pouco a emoção, usa muito a razão. Via de regra, homens são mais racionais, mulheres são mais emocionais, via de regra, mas às vezes pode haver um homem muito emotivo, uma mulher muito racional, mas via de regra é assim, não é? Fomos formados, fomos por Deus feitos, então tudo isso está ali na alma. Temos também aí, ó, na nossa, a alma pertence também os desejos e as paixões em relação à vida natural e física. Vou falar daqui a pouquinho, as concupiscências. Aqui também falando já dos desejos ilícitos, ilegítimos. A batalha está ali na alma, porque a vontade pelo proibido, a vontade pelo errado, pelo pecado, está ali, ó, na alma. É a briga lá dentro do nosso ser interior. Na sequência, aqui mesmo só a título de de desmistificar mesmo um equívoco que às vezes nós temos aí por algumas seitas heréticas, que, por exemplo, chamam a alma e a confundem com o próprio sangue. Não tem aquela seita até que proíbe a transfusão de sangue? Por quê? Porque acreditam nisso aqui que eu vou falar agora. Olha aí, quando a Bíblia em Levítico 17:11 afirma: a alma da carne está no sangue. A palavra alma, aqui dentro desse texto especificamente, está sendo usado como um sinônimo de vida. Vamos ver lá, aqui não precisa nem abrir, Gênesis 9:4, tá assim, ó: a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Perceba que está falando da possibilidade de comer o sangue, né? Deus até proibiu comer com o sangue. Então não tem nada a ver aqui canibalismo de alma, comer a alma. A ideia de que o sangue significa a alma do homem abre a porta para muitas contradições, para muitos equívocos, heresias. Vejamos o texto, por exemplo, aí, Apocalipse 6, versículos 9 e 10. Está aí no material mesmo, na sequência, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, o que estava lá? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz. Essas almas que estavam debaixo do altar clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás o quê?
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, as almas estão debaixo do altar, clamando e suplicando por cobrar, julgar sobre aqueles que derramaram o sangue. Se a alma fosse a mesma coisa que o sangue, como então as almas poderiam estar no paraíso debaixo do altar, uma vez que o sangue havia sido derramado sobre a terra? Está bem claro que o sangue faz parte do corpo, né? Sangue é visível ou não é? Tem até quem desmaia quando vê, né? Eu não posso ver, eu não termina nem a frase, né? Tem uns que não pode ver mesmo. Tem uns aí que para tomar a vacina, meu Deus do céu, com medo não sei do que, mas tem isso também. Isso aí é uns... Vai lá. Então, é visível, é tangível, palpável, sangue. Então, não pode ser a alma. A alma é imaterial, é invisível, é intangível. Não dá para palpar a alma, a não ser que você toque a alma com as palavras, porque vai mexer na emoção. Estou falando de apalpar literalmente. Não dá. O sangue dá. O sangue faz parte da parte material, da parte física, do corpo. Tá? Então não tem como fazer essa mescla, essa confusão. A alma é a parte imaterial, imortal. Se a alma fosse o sangue, uma transfusão sanguínea seria na realidade uma transfusão de quê? De alma. Pessoa que faz transfusão de sangue, a outra recebeu o sangue e recebeu a alma. Receber a alma de um, a alma do outro, faz ter aquela confusão. Alma A positivo, alma O positivo, alma A B. Não tem nada a ver. Receberíamos nesse caso a alma de outra pessoa. Isto é doutrina espírita. Isto é um absurdo, tá? Confundir alma com sangue. Então aí a pessoa, dentro desse exemplo que estamos dando aqui de transfusão de alma, de sangue, ser transfusão de alma, a alma vai sair de um corpo, vai passar a habitar no outro. Isso aí é espiritismo. Isso aí não existe. Isso é heresia. Então refutemos essa confusão que é feita aí por essa seita, infelizmente popular, até hoje. Vamos falar um pouco mais aqui sobre a alma. Vamos trazer alguns textos, fazer algumas considerações, lembrando sempre aí do tripé da alma, o tripé da personalidade, pensamento, sentimento, vontade. Vamos ver alguns textos bíblicos. Vamos lá. A palavra de Deus aponta-nos a alma como composta de 3 partes. Está lá: mente, vontade e emoção. Essas 3 faculdades constituem o quê? A personalidade humana. Não esquece isso daí não, tá? Vai que cai na prova. Se fosse você, aí anotava, acha um espaçozinho aí que você tem. Sempre que a gente fala alma, personalidade, por quê? Porque a gente está considerando aqui a alma como uma pessoa. E tanto quando a gente fala o tripé da alma, o tripé da personalidade, estamos usando esses termos até de forma intercambiável, porque estamos referindo aí basicamente a mesma coisa. Então está aí, a alma é a sede da nossa personalidade. A alma é o nosso eu. A alma é o nosso, por isso que eu disse, nós somos alma. Nós somos uma alma que possuímos um espírito e habitamos em um corpo. Você não é o corpo, você não é o espírito, você é a alma, possui espírito e mora nesse corpo. É por esse motivo que a Bíblia, em alguns textos, chama o homem de alma. A alma concentra as principais características do homem, tais como o amor, tá aí o sentimento, as ideias, pensamentos, etc. A alma pode manifestar-se como a respiração da vida natural. No hebraico, nefesh, no grego, pneuma. Aliás, perdão, pneuma não, pneuma é espírito, estou trocando aqui. Fugiu agora a palavra grega, depois eu lembro, para a alma. O hebraico é o nefesh, a gente poderia chamar da respiração da vida. Por quê? Quando Deus soprou, o homem foi feito alma, passou a ter vida. Então a vida está ali, está na alma.
Vamos falar um pouquinho. Não, deixa eu voltar ainda aqui nesse ponto. Quero falar um pouquinho mais aqui. A mente, a vontade e a emoção. Eu sei que eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, mas eu preciso tornar a bater nessa tecla. Ela é muito importante. Quando a gente fala que nós somos uma alma, e aqui está sediada na alma nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, etc. Então, a batalha espiritual sempre será com vistas a ter o domínio da alma. Sempre ter o domínio da alma. Ter o domínio dos nossos pensamentos, ter o domínio dos nossos sentimentos, ter o domínio da nossa vontade. Aí a gente chama a batalha da carne contra o espírito. Então vamos lá. Uma pessoa que não nasceu de novo, que ainda não foi regenerado, embora eu vou chegar daqui a pouco, falar na parte do espírito, mas uma pessoa que não nasceu de novo, que ainda não foi regenerada, qual é a condição do espírito desta pessoa? O espírito dela é ou está morto. Então, se a gente tem uma batalha do espírito contra a carne, para exercer o domínio da alma, e o espírito da pessoa está morto, quem é que vai prevalecer? É a carne. Aí a carne vai dominar a alma, a carne vai dominar os pensamentos, pensamentos carnais, sentimentos carnais, vontade carnal. E como é que vai se materializar os pensamentos, os sentimentos e a vontade? Através do corpo. Através do corpo. Então, a carne, não pensa agora na carne como sendo o corpo, não. Até porque em outros idiomas faz até diferença da carne, quando a gente usa, a Bíblia usa o termo aí da concupiscência carnal, essa inclinação do pecado, a inclinação da carne. Estamos falando aqui dos instintos do pecado. Vão exercer o domínio da alma, vai exercer o domínio do pensamento. Então os pensamentos da pessoa são pensamentos ruins, pensamentos maus, pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos. A vontade dessa pessoa é uma vontade má, é uma vontade carnal, uma vontade pecaminosa. O sentimento também, sentimentos nocivos, sentimentos ruins, sentimentos maus. Ela tem dificuldade para exercitar sentimentos bons, como amor, misericórdia, perdão, bondade, mas ela tem facilidade para exercitar os sentimentos ruins, ódio, raiva, rancor, mágoa e por aí vai. Ela está sendo dominada pela carne. E tudo isso vai se materializar no corpo. Ela vai agir, ela vai exercer esse sentimento ruim, raiva, ódio, essa vontade ruim de pecado, de lascívia, de concupiscência, etc. E o espírito, onde está nisso? Está morto. Só que aí então entra o momento da regeneração. O Espírito de Deus vai vir operar no espírito humano. Aí nós vamos falar a partir de agora o que vai acontecer com o espírito humano. Aí depois eu volto aqui para a batalha. Por enquanto, nós temos um espírito nocauteado no chão, morto, e a carne dominando a alma, fazendo o que quer, colocando a pessoa presa em vícios, presa no pecado. E aí é onde você diz assim: ô fulano, larga isso. Ele, rapaz, eu até queria, mas não consigo, não tenho força. A alma dele, o espírito dele está morto, e ele dele mesmo não tem força. Então ele é guiado pela carne. Aí ele vai dizer: rapaz, quando eu vi, já fiz, foi mais forte do que eu, não consegui controlar, não tive o domínio. O espírito está morto, a carne está no controle, está no comando, está dominando e mandando aí aqui na alma, nos pensamentos, na vontade, na emoção, e executando tudo isso através do corpo, materializando tudo isso no mundo físico através do corpo. Aí vem então a parte do espírito. Vamos a ele. Deixa eu começar lendo aqui. O que é o espírito? O que é? O espírito é a parte invisível do homem,
que juntamente com a alma compõe o homem interior. É aquela parte do homem que, como uma janela aberta para o céu, lhe dá condições de sentir a realidade de Deus e da sua palavra. Eis o que distingue o homem de qualquer outro ser. Só ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O espírito do homem é a sede das suas relações com Deus. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por esse motivo, a Bíblia muitas vezes usa coração como sinônimo de espírito. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Vocês vejam, muitas vezes a expressão coração está: eu entreguei a Deus o meu coração. Você não entregou o órgão que bombeia sangue pelo corpo, não é? Você não entregou essa parte física, né, esse músculo para Deus. Não. Você está falando, você está entregando aquilo que você tem de mais interior, mais íntimo, mais profundo. Às vezes você usa o termo coração, mas você está falando do espírito. E a Bíblia faz isso também. Fala do espírito às vezes como coração, para chamar do centro. Às vezes a gente usa o termo, o coração do problema, é o centro, é o cerne. Então, coração aí está sendo usado, e é usado muitas vezes na Bíblia, para se referir ao espírito. E aí você já sabe que Deus não só quer o coração, não só quer o espírito, mas começa lá. Letra B aí, como é que é o espírito do não crente? Página 24. O espírito do homem não crente é o quê? É morto, é inativo, isto é, está separado de Deus. Logo, esse homem é dominado pelos seus pecados e concupiscências, sem possibilidade de ver a glória de Deus. Não tem como. Você está derrotado. O seu espírito está morto. Quem manda ali na sua alma são as concupiscências, é o pecado. O espírito do homem, então vamos lá, no processo da salvação, para a gente chegar de novo, voltar lá para a batalha espiritual. A gente parou lá com o homem nocauteado, o espírito morto e o pecado dominando. Mas vamos falar agora do processo da salvação. Na salvação, o espírito do homem é vivificado. Um despertamento começará no seu espírito, quando o Espírito Santo convencer do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, recebe a vida eterna. Então lembra, quando o homem estava morto não, vamos usar o termo, foi criado, mas ainda não estava vivo. Então Deus soprou, sopro ali, o Espírito de Deus, sopro, o fôlego de Deus, trouxe vida ao homem, vida física. E aí, quando o homem morre espiritualmente, você quer ver uma coisa interessante aqui? Pega a sua Bíblia e abre no Evangelho escrito por João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo 20, vamos ver aí a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes a mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, Jesus fez o quê? Assoprou sobre eles. E o que Jesus disse? Olha aí, soprou e disse: recebei o Espírito Santo.
Isso aqui não é batismo com o Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo em que capítulo? De que livro da Bíblia? Atos 2. Esse sopro aqui não é revestimento de poder. Este sopro aqui tem nome, chama-se regeneração. Esse sopro aqui chama-se vivificação do Espírito. Da mesma forma que o Pai deu vida àquele corpo morto lá no Éden, dando vida, aí o pecado veio e tirou a vida espiritual. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, agora ele pode devolver ao homem o Espírito, a vida espiritual. E depois eles vão receber o revestimento de poder em Atos 2. Mas aqui começa. Vocês lembram que Jesus prometeu? O Espírito Santo está convosco, mas ele habitará, futuro, em vós. Por que futuro? Depois que Jesus morresse, pagasse o preço dos nossos pecados, e aí então o caminho seria aberto para o retorno do Espírito. Isso aqui é profundo demais, irmãos. Eu vou tentar falar aqui para vocês algumas coisas. Eu vou falar aqui um pouquinho. Volta lá, vai lá no Gênesis agora. Vai lá no Gênesis. Deus disse que o homem, no dia que ele pecasse, qual foi a palavra de Deus? No dia em que você comer do fruto, ou seja, pecar, certamente, o que vai acontecer? Morrerá. E aí a gente vê o homem comendo, a mulher comendo, e a gente se pergunta, mas não morreu? Morreu, espiritualmente. O espírito, a vida espiritual se encerrou ali, com o pecado. E aí o que o Espírito começou a fazer? O Espírito começou essa obra de convencimento do pecado, para trazer o homem ao arrependimento, provocando no homem o quebrantamento, o reconhecimento do erro, para que o homem pudesse se humilhar e suplicar a Deus que não retirasse o Espírito, como Davi, quando pecou, orou, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Por quê? Porque ele sabe que a consequência do pecado é a remoção do Espírito, e se o Espírito sai, eu morro espiritualmente, porque o que me garante vida espiritual é a presença do Espírito no meu espírito. Se o Espírito Santo sai do meu espírito morre. Se meu espírito está morto, a carne assume o comando. É assim que funciona. Para que haja então vitória espiritual, é imprescindível a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Só que olha o que foi acontecendo a partir da queda do homem no capítulo 3. O homem começou a pecar ali a partir da queda no capítulo 3, continuou pecando no capítulo 4, no capítulo 5. Olha aí agora o capítulo 6 do Gênesis. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus as filhas dos homens, que eram formosos, e tomaram para si de todas as que escolheram. Versículo 3. Então disse o Senhor, dois pontos, o que Deus disse? Leia aí. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Talvez a sua Bíblia aí tenha uma palavra diferente onde está contenderá. Alguém tem uma palavra diferente aí na sua Bíblia para contenderá? Todos está escrito contenderá? Permanecerá? Olha aí, não permanecerá. Essa tradução é boa. A maioria das Bíblias, aonde está escrito contenderá, vai ter uma notinha aí de número 24. A maioria das Bíblias vai ter uma notinha de número 24. Se você for lá no rodapé e procurar o número 24, o que está escrito lá? Olha aí a Bíblia que tenha. O que está escrito no 24? Está vendo aí? Está a mesma coisa. É porque você não sabia olhar a nota. São as referências, está aí. Na dele ali já está o permanecerá, a sua está a notinha, aí você tem que ir lá. Sempre que aparecer essas notinhas, irmão, perceba, olhe atentamente. Opa, que número é esse aqui? Aí você vai lá, isso aqui significa, então, não permanecerá. Por que não permanecerá? Vamos ver aí, porque ele também é carne, significa carnal. Carnal.
porém os seus dias serão... Aqui começou a abreviar a expectativa de vida do homem. Você lembra que o homem vivia 900 anos, 930, 950, tal, 800, 600. Noé estava aí nessa faixa aí, até aqui, período de Noé. Mas o pecado foi multiplicando. E o Espírito de Deus contendendo aí no sentido de brigando para convencer. Essa batalha para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o homem não se convencia. E o Espírito ficava naquela luta, naquela peleja com o homem. 200 anos, 300 anos, 500 anos, 900 anos. Aí Deus falou: meu espírito não vai continuar assim, contendendo com o homem tanto tempo. A partir de agora nós vamos reduzir o tempo de vida do homem, para que o meu espírito não fique tanto tempo nessa peleja para convencer o homem. Vou reduzir a 120 anos. Não foi drasticamente também, isso foi vindo paulatinamente, sendo reduzido. Hoje, quando você diz alguém que tenha 120 anos, é Guinness Book e tal, é reportagem, aquela coisa extraordinária, porque não está mais dentro dessa perspectiva de vida, foi sendo reduzida. Por causa de quê? Por causa do pecado. Então Deus retirou e disse: não vai ficar contendendo muito tempo não, por causa do pecado. Olha, a explicação está aí, no versículos 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Porque criou o homem para um propósito e o homem está indo para outro, está indo no caminho contrário, entristecendo ao Senhor, entristecendo o seu espírito, fazendo com que o Espírito de Deus ficasse contendendo muito tempo. Então Deus reduziu a expectativa de vida, menos tempo ali, o Espírito permanecendo e tal. Aqui nós temos o decreto da remoção do Espírito por causa da multiplicação do... Então, vamos pensar aqui em termos matemáticos. Vamos tentar transformar aqui isso em uma equação matemática. O pecado foi multiplicando. Estamos falando matemática. O pecado foi multiplicando. O Espírito foi se afastando. Então, a proporção é essa. À medida que o pecado aumenta, mais o Espírito se afasta. O pecado aumenta, mais o Espírito se afasta. Aí veio Jesus. Jesus faz o quê? Jesus toma sobre ele todo o pecado. E Jesus faz o que com o pecado? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Se o pecado saiu, o Espírito agora pode? Aí, irmão, é simples ou não é? Pode dizer aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, irmão. Então Jesus vem para remover o pecado. Quando ele morre na cruz e ele retira o pecado, quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos e diz: boa notícia, já paguei pelos pecados, e tem uma coisa, fiquem em paz, pode receber de volta o Espírito Santo. Agora você dá um jeito de não viver pecando para o Espírito sair, viu? O preço foi muito caro para o Espírito voltar. Vamos voltar lá para onde a gente estava. Eu vou falar mais sobre isso aqui ao longo do curso. A gente vai e volta. Às vezes são informações que a primeira vez que ouve, a gente vai continuar ouvindo, porque a gente vai interligando com a pneumatologia, vai interligando o próximo livro, a hamartiologia, a doutrina do pecado, a soteriologia, a doutrina do Espírito Santo. A gente vai interligando, como a gente está fazendo aqui na antropologia. Então os assuntos vão voltando. A gente falou bastante da personalidade, estamos falando aqui agora do homem, a alma, a tricotomia. Então os assuntos vão sendo interligados. Vamos continuar aí. Na salvação, o espírito do homem é vivificado. Um despertamento começará no seu espírito, quando o Espírito Santo convencer do pecado, justiça e juízo. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, recebe vida. O mesmo Espírito então testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora,
eis que tudo se fez novo. O espírito do homem vivificado pode, doravante, ver a glória de Deus, pois o véu que antes o impedia foi tirado. O seu coração tornou-se limpo e pode ver a Deus, o invisível. A luz resplandece em seu interior para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Agora ele pode comprovar que Deus é bom e com o seu espírito adorar ao Senhor e orar. O Todo-Poderoso dará ao espírito do novo crente a inspiração divina que o faz entendido. Assim, podemos observar com clareza que o espírito do homem não significa o Espírito Santo operando no homem, mas que esse espírito é um órgão, é uma parte do homem interior, onde o Espírito Santo opera, fazendo ouvir a voz de Deus. Então aí estava lá o homem com seu espírito morto, apanhando da carne, vendo a carne fazer o que queria, o que não queria com a alma, dominando pensamento, sentimento, vontade. O homem estava sendo guiado só pelo pecado, concupiscência. Mas aí um milagre, o maior de todos os milagres, aconteceu. Essa pessoa nasceu de novo, foi regenerada. O Espírito Santo entrou, convenceu ele do pecado, ele se humilha, se arrepende, aí o Espírito Santo começa a habitar no espírito dele. Aí quando a carne vem, opa, agora tem um inimigo de peso aqui para lutar. Eu chegava e batia num cachorro morto, aí é fácil, né? Estava lá o espírito morto, a carne vinha, ó. Não vai fazer aqui, não vai o quê? Quem manda aqui sou eu. Não quero, não tem querer não. Aí é onde a pessoa, eu tentei, não consegui, eu me esforcei. A briga era com um cachorro morto. Só que agora o Espírito Santo passou a habitar ali. Agora a batalha começou. Tem pessoas que às vezes dizem assim, né? Puxa, pastor Márcio, eu não sei, eu acho que o Espírito se retirou de mim. Por quê? Eu estou vivendo uma batalha tão grande. Ô, irmão, se você está na batalha, o Espírito está aí. Se a batalha acabar, é porque o Espírito foi. Você voltou àquele estágio onde você não tinha batalha. Se tem a batalha, se tem essa luta, o Espírito está aí. Claro, precisa ser mais alimentado a parte espiritual do que a carnal para poder dar a condição de nós vencermos essa batalha. Vou falar um pouco mais dela aqui, ó. A Bíblia ensina-nos que a alma, a vida, encontra-se em todos os seres animais vivos. O Espírito, entretanto, somente pode ser encontrado nos seres humanos. Vou falar aqui da consciência para a gente fechar, e aí depois eu continuo tratando dessa batalha. Vou usar o texto lá de Gálatas. Mas para fechar aqui a página 25, a consciência. Uma das faculdades mais importantes do espírito humano é a consciência, que é uma janela existente do homem pela qual Deus olha para o seu interior. A consciência é o espião de Deus que persegue o homem quando ele peca, mas que ele fala com uma voz elogiosa quando ele faz o que é certo. Então o que é a consciência? Essa voz secreta que temos em nosso homem interior, que aprova ou reprova os nossos atos. A consciência está lá no espírito. Puxa, não devia ter feito isso. Consciência, fiz algo errado. Ou senti aquele alívio, fez algo certo. Por isso que a gente usa o termo, fulano está com peso na consciência, né? O que é o peso na consciência? É sentir o que está fazendo o que não deveria fazer. Quando ele vai lá e conserta aquilo, aí ele diz, agora eu estou sentindo paz na minha consciência, né? Alívio na minha consciência, porque agora ele fez algo correto. Esse alívio é como se fosse o selo de Deus, né? O ok de Deus, agora sim. Então está lá, dentro do espírito humano, a consciência. Voltando então lá na batalha, a pessoa estava fazendo algo errado, o espírito dele agora foi vivificado. Então começa a batalha espiritual. Aonde que ela está registrada assim de uma forma mais cristalina? Lá na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, não é? Capítulo 5. Vamos ver lá, isso aí bem dentro de uma visão escriturística, uma visão bíblica.
aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito. Se você andar em espírito, você não vai cumprir, você não vai atender, você não vai satisfazer o quê? Acompanha aí, ó, Gálatas 5,16, a concupiscência da carne. 17, porque a carne cobiça. Esse cobiçar aqui está se tratando do desejo. O desejo da carne é contrário ao desejo do espírito, e o desejo do espírito é contrário ao desejo da carne. Então, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. O que um quer, o outro não quer. O que o outro quer, um não quer. Aí está a briga formada, né? Quando um quer uma coisa, o outro quer outra, o outro uma, e vice-versa, aí a batalha tá aí. Então a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então um luta contra o outro para impedir que consiga se estabelecer a vontade, cada um tentando impedir o estabelecimento da vontade do outro. A carne não quer que a vontade do espírito se estabeleça, e o espírito não quer que a vontade da carne se estabeleça. Aí o 18 diz assim: mas se você, se eu, se nós somos guiados pelo espírito, então já não estamos debaixo da lei da carne, ali de estar debaixo da opressão, do domínio da carne. Por quê? Porque as obras da carne, elas são manifestas, e elas são as seguintes. Olha o que a carne, o que ela produz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que acontecerá com eles? Porque estão debaixo do domínio da carne, não estão debaixo do domínio do Espírito. Mas o fruto do Espírito, olha a diferença, isso daqui é o que a carne produz. Agora olha quem é guiado pelo Espírito, olha o que ele produz: o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. 24. Os que são de Cristo, o que eles fizeram com a carne? Crucificaram a carne. Com o quê? Com as suas paixões e com as suas concupiscências. Então você entregou a sua vida a Cristo, você crucificou, matou a sua carne, suas paixões, suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos lá. Deixa eu passar aqui, ó. Se a consciência não for devidamente educada, fatalmente será induzida a esquecer-se dos valores divinos. A isso nós chamamos de cauterização da consciência. A pessoa peca, a consciência dele ali vai sendo cada vez mais entulhada e vai sendo cada vez mais difícil de ouvir a voz da consciência. Tem um texto lá que a gente sempre lê na ceia, a gente vai lendo lá o texto da ceia, chega no versículo 28 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, aí diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo. Eu destaquei ali a palavra examine-se. Por quê? Esta palavra examine-se no grego é dokimazo. Dokimazo significa, entre outras coisas, a etimologia da palavra dokimazo é interrogar a consciência. Então, no dia da ceia, há aquele momento que diz assim: examine-se agora. Então você vai fazer o exame da sua consciência. Será que a minha consciência me libera? Será que a minha consciência me autoriza? Tem muita
quem pode te impedir de participar ou não, está aí, é você mesmo, você vai examinar, a sua consciência vai te dar o aval, ou vai falar, ó, melhor hoje você não tocar não, você vai arrumar problema para a sua vida, fica de fora, a consciência fica ali, aí você fica naquela luta, será? É melhor você ouvir a consciência, interrogue a consciência. Doquimazo significa inspecionar o interior fazendo revista, investigar os recônditos da alma e do espírito. Aí você vai sondar pensamento, sentimento, vontade, alma, o espírito, a consciência, a intuição. Você vai revirar isso para depois você poder ter o aval de participar ou não, para que não seja achado aí culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aqui a gente encerra então esse capítulo. Pela hora que eu vou apenas dar uma introduzida já aí no capítulo de número 4. Quando a gente começar aqui a falar da queda, aliás, a gente tem que fechar aqui no 3, fechar aqui no 3, ó, a gente responder aí o você sabia, volta aí na página 25. Tem um box aí que eu coloquei para fechar o capítulo, aonde eu digo aí, se o homem, aliás, palavras do Dr. Scofield, sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, tem conhecimento de si próprio. Sendo ele corpo, tem por intermédio dos sentidos conhecimento do mundo. Então olha aí, o espírito nos liga a Deus, a alma a nós mesmos e o corpo ao mundo exterior. E aí eu termino com a pergunta, você sabia? Tricotomistas é como são chamados os que creem que o homem é formado por 3 componentes básicos. Que componentes são estes? E qual a função de cada um deles? Como é que você responde aí? Vamos de dentro para fora, do interior para o exterior. Quais são os componentes? Espírito, alma e corpo. E aí, como é que você responderia? Qual a função de cada um? Qual a função do espírito? Qual seria a sua resposta? Ou qual será, né? Você que vai responder aí. Qual é a função do espírito? Possibilitar a comunhão com Deus, né? É o nosso... É o componente que nos permite, nos faz ser capaz de ter comunhão, contato com Deus, intimidade, relacionamento, enfim, com as suas palavras aí. A alma, você poderia falar, qual é a função da alma? A alma é quem nós somos, a alma é a sede, é onde está sediado os nossos sentimentos, pensamentos, vontade, é aquele que de fato, ou quem de fato nós somos. Finalmente, o corpo é a parte exterior que abriga o homem interior, ou é a parte que nos permite ter o contato com o mundo exterior, com o mundo à nossa volta. Isso aí é o corpo, é a sua função. Aí a gente vai para o capítulo 5, eu não vou me estender muito. O capítulo 5 aqui, eu tenho mais muita coisa para falar mesmo. A gente praticamente falou um pouquinho já do capítulo 5, eu fui tentando falar um pouquinho dentro do capítulo 4, aliás, desculpa, 4, né? Estou invertendo aqui. Eu fui falando aqui um pouquinho do capítulo 4, agora enquanto estávamos estudando 3, mas eu tenho muita coisa para falar. Só dá uma olhada aqui nos slides, porque o que eu vou fazer, em razão do tempo? Nós vamos ler aí o conteúdo que está no nosso material, vou fazer algumas pontuações à medida que eu for lendo, e aí na semana que vem a gente já inicia a aula partindo direto para os slides, né, sem a necessidade de voltar a ler o conteúdo do material aí, do nosso livrinho. Então, só para você ter uma ideia do quanto que a gente vai aqui mergulhar na semana que vem, dentro dessa perspectiva, né, da análise da queda da humanidade. A gente está falando
antropologia, o homem era uma coisa quando foi originalmente criado. Ocorreu esse cataclisma aqui que transformou o homem nisso que ele é. E aí, irmão, há um abismo entre uma coisa e outra gigantesco. O que nós vamos ver na queda? Primeiro, a queda deu fim à primeira dispensação. E aí eu não posso chegar aqui, o que é dispensação? Aí eu tenho um conceito de dispensação. E aí o que eu vou falar? Eu vou explicar para você as 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e o milênio. Eu vou mostrar para vocês que em cada dispensação havia uma revelação de Deus. E para cada quebra dessa dispensação, uma consequência, um juízo. A primeira dispensação, a inocência, ela foi encerrada com o pecado, e a primeira consequência foi a expulsão do jardim. Aí a gente vai aprofundar nessa questão aí, ó. Primeiro Adão, ele vai gerar para nós essa herança, pecado e morte. E o último Adão, que é Cristo, qual é a consequência que ele deixa para nós, ou herança? Popularizou-se aí recentemente, muita gente eu vi postando, né, compartilhando nos status de WhatsApp, né? Eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas eu também não estava na cruz e herdei a graça, herdei o perdão. Então eu fui representado pelo primeiro Adão no Éden, e como meu representante ele errou, e aí trouxe a consequência para mim, mas eu fui representado pelo último Adão na cruz, e como ele venceu, então eu tive direito também à herança. Tem um hino que a gente quase não canta muito hoje, mas quem já é cristão já há mais algum tempo aí cantava muito, né? Tudo que Jesus conquistou Eu vou parar que senão vai quebrar a internet, né? Vai derrubar, o YouTube vai me derrubar aqui se eu continuar cantando aqui. Aí cantava, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E aí a gente tem que saber o que foi que ele conquistou, o que a gente tem direito, qual é essa nossa herança. Vou falar um pouco semana que vem. Que mais que eu vou falar aqui, ó? Isso aqui a gente vai entrar. Tá, aí eu vou detalhar aí os passos da queda. Tudo aqui é tripé agora, tudo é tripé. Tem um tripé da ação de Satanás. Satanás também ele tem um tripé de ação que sempre se repete. Começa aqui com a queda de Eva. Ele fez com que ela percebesse que o fruto que ele estava apresentando a ela, que era proibido, seria bom para comer, ou seja, ele era agradável aos olhos, e ele também era desejável para dar entendimento. O que é esse tripé aí? Nós vamos ver: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E aí interessante, Jesus vai usar esse tripé aí, ó: boa para comer, concupiscência da carne; agradável aos olhos, concupiscência dos olhos; desejável para dar entendimento, soberba da vida. Aí eu vou explicar o que é concupiscência, só para deixar você com vontade de não perder a aula da semana que vem. Rapidinho aqui, ó. A gente vai notar a mesma artimanha do diabo na tentação de Cristo. Se tu és o filho de Deus, manda essa pedra tornar em pão, concupiscência da carne. Se tu és o filho de Deus, está aqui, ó, manda os seus anjos, vai dar ordem a teu respeito para você não tropece, soberba da vida. Finalmente mostrou-lhe os reinos do mundo, concupiscência dos olhos. Ele continua atuando hoje da mesma forma, é sempre esse tripé da concupiscência. Então a gente vai ver aqui as consequências da queda e, será que tem resposta para essa pergunta aqui, ó? A pergunta é recorrente: com quem teria se casado Caim? Tem essa resposta aí, semana que vem também. Eu vou tirar aqui, senão vamos voltar. Isso é tudo para semana que vem. Eu vou trazer a xerox autenticada da certidão de casamento de Caim. aí não, né? Aí o pessoal que está assistindo vai tudo vir ver para querer tirar uma xerox também. Vamos ver aí também não. Aí eu fui longe demais. Mas a gente vai ver aqui na Bíblia com quem que Caim casou. Vamos lá, página 26. Hoje, para a gente não passar em branco nesse capítulo, vamos ler aí
e aí semana que vem a gente já inicia, dando o pontapé inicial dos slides, eu aprofundando neles aí. Muitas pessoas têm ideias falsas sobre o trágico acontecimento que envolveu o homem no paraíso. Há quem afirme que jamais houve tal fato, querendo insinuar que a narrativa bíblica sobre a queda não passa de uma lenda. Lamentavelmente, entre esses incrédulos estão incluídos muitos que se dizem religiosos. A Bíblia, a palavra de Deus, a verdade, nos afirma que a harmonia do paraíso foi transtornada quando o diabo, um antigo querubim que se rebelou contra Deus, foi lançado à terra. Certamente por vingança, resolveu atacar a obra-prima da mão de Deus, o homem. Sabemos que a causa eficiente para a queda, no entanto, surgiu de uma atitude errônea do casal. A mulher, Eva, ao invés de honrar o acordo firmado com a voz de Deus, resolveu, usando o seu livre-arbítrio, dar ouvidos à voz do inimigo, pecando contra o Senhor. Vamos ver aí algumas ideias, algumas concepções erradas quanto à queda. Há algumas concepções errôneas quanto à tragédia em apreço. Primeira concepção errônea, que infelizmente ainda muitos hoje têm, até mesmo dentro da igreja, pessoas têm essa concepção errônea. Qual é a primeira? Há quem afirme que o pecado do primeiro casal foi ter praticado a união sexual. Podemos afirmar pela Bíblia que essa afirmação não tem fundamento nas Escrituras. Para tanto, basta observar que, em Gênesis 2, ou seja, ainda antes do pecado, antes da queda, Deus já planejara a existência do pai e da mãe. Antes da queda, que só tem sentido quando se tem a ideia da geração de filhos. O casal foi exortado por Deus a se multiplicar e a encher a terra. Essa multiplicação, evidentemente, só poderia concretizar-se através da união sexual, mostrando o Senhor que o homem e a mulher seriam unidos em uma só carne. Desse modo, vemos, sem maior necessidade de argumentação, que o ato sexual nada teve com a queda. Tal ato, pelo contrário, constitui-se numa das maiores expressões do amor de Deus, quando realizado de acordo com a sua vontade, entre marido e mulher, unidos pelos laços do matrimônio. Então, o ato sexual em si não foi a queda. Tanto é que Deus foi quem ordenou, antes da queda, que o homem e a mulher assim se relacionassem para produzir filho. Deus não estava falando, claro, em inseminação artificial. Estava falando em relacionamento natural, união sexual, debaixo da bênção de Deus. Então, essa é a primeira concepção errada. Qual é a outra concepção errada? Outra expressão errônea é a maçã proibida. Isso apenas comprova a ignorância dos críticos gratuitos da Bíblia. Na Mesopotâmia, região onde se situava o Éden, entre os rios Tigre e Eufrates, sequer existem condições climatológicas para a produção de maçãs. A Bíblia não informa o tipo de fruto produzido pela árvore da ciência do bem e do mal, que era, na realidade, uma árvore concreta, uma árvore verdadeira, no meio de milhares que existiam no jardim. Não temos dúvida de que esses elementos sejam reais, árvore e fruto, mesmo que desconheçamos sua natureza e constituição. A invencionice da maçã proibida é apenas uma dentre muitas demonstrações descabidas dos que querem diminuir o valor da palavra de Deus. São aqueles que, em sua arrogância, se consideram doutores, mas sequer dão-se ao trabalho de examinar aquilo que combatem. Apesar dessas agressões infundadas e graciosa aqui de gracinha, contra o livro sagrado, cumpre-se o que foi dito pelo profeta Isaías: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste ou permanece eternamente.
Então, a maçã proibida. Vira e mexe, esses chamados comediantes, né, gostam de fazer piada com o pecado, e aí sempre entra a história da maçã, comendo a maçã proibida, maçã para lá, maçã para cá. Isso se popularizou de tal forma que a maçã mordida se transformou em símbolo de pecado. Uma cidade no mundo que ficou assim chamada de uma cidade transgressora, uma cidade revolucionária, uma cidade à frente do seu tempo, que está sempre em constante evolução, cidade de Nova York. Ela é chamada de Big Apple. E Apple em inglês é maçã, né? A grande maçã. E, por falar em Apple, uma das empresas mais, se não a mais rica do mundo, né? Cujo valor de mercado na Bolsa de Valores é a maior, é justamente a Apple, que é simbolizada pelo quê? Pela tal da maçã mordida. E aí o pessoal foi pegando, vamos dizer assim, carona, né, nesse anti-marketing aí, daquilo que é ser revolucionário, do que é querer experimentar coisa nova, mas aí foi pegando carona nessa brincadeira jocosa com a palavra de Deus, de que o pecado seria ter comido a maçã. Bom, se o pecado for comer maçã, irmão, aí complicou, viu? Se o pecado é comer maçã, complica, né? Pode ser que tenha um ou outro que não goste e esteja livre desse pecado, mas eu particularmente gosto. Brincadeiras à parte, mais uma das muitas chocarrices que se fazem, que nada tem a ver com o relato bíblico. Vamos então aí à verdade sobre a queda. De acordo com a Bíblia, Deus pôs o homem no Éden para lavrá-lo e guardá-lo. Essa não era a única finalidade, pois sabemos que a presença do homem na terra tem o sentido de adoração e também glorificação ao Criador. O Senhor ordenou ao homem que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, com exceção de uma, a árvore da ciência do bem e do mal, que era, na verdade, um meio de prova, posto por ele para que Adão e Eva exercessem a sua liberdade de modo consciente. Em sua bondade, Deus deu o direito e a liberdade de um homem apropriar-se de todos os frutos do jardim, exceto dos produzidos pela árvore proibida. Mas o homem desprezou a bênção de Deus em cada árvore, em cada fruto, em cada folha, milhares de bênçãos, e resolveu dar ouvidos à voz do diabo. Este enganou a mulher, dando-lhe a entender que poderia desobedecer a Deus sem sofrer as consequências do pecado. Sabemos que Eva foi enganada por sua própria concupiscência. Satanás fez do amargo doce e do doce amargo, e a mulher compartilhou o pecado com seu marido, e ambos caíram, perdendo a imagem e semelhança originais do Criador. Então, o diabo, ele sempre apresenta o pecado, mas sempre omite as consequências do pecado. Quando é inevitável revelar as consequências do pecado, ele quer nos fazer acreditar que o pecado é tão bom que chega a valer a pena arcar com as consequências do pecado. Ou seja, que as consequências são menores do que os benefícios da prática do pecado. Mas, via de regra, o que ele faz é apresentar o pecado de uma forma bonita, bem apresentável, bem embalada, perfeito, não é? E omite as consequências. O pecado é a solução, o pecado é prazeroso, o pecado é bom, o pecado é o que você busca, é o que você quer, é o que você precisa, é a maneira como ele lhe apresenta, e omite as consequências. Você quer ver algo interessante? Não faz muito tempo, foi feita uma série de entrevistas com pessoas que passaram pela experiência de tentar o suicídio e de alguma forma conseguirem sair com vida.
como pessoas que, no nosso caso aqui, mais próximo de nós, que vão tentar o suicídio pulando da ponte. Algumas pessoas que tiveram foram até ali as vias de fato na tentativa do suicídio, mas que de alguma forma conseguiram sobreviver, enfim, de alguma maneira, essas pessoas, algumas delas foram entrevistadas e passou a entrevista, elas foram unânimes em dizer, coisa de fração de segundo após esse ato do suicídio, veio o arrependimento. Quem pulou da ponte, a coisa de segundo depois, já queria voltar, se arrependeu do que fez. É como se estivesse dizendo assim, o diabo foi comigo até ali, mas depois que eu pulei, é como se ele dissesse, agora daí para frente, vá sozinha. Aí bateu aquele sentimento, fração de segundo às vezes. Não estou aqui também entrando na parte teologizando, se dá tempo de se arrepender, não vai para o inferno e tal. Não estou entrando nesse mérito aqui agora, não é o caso. O que eu estou querendo ressaltar, lançar luz sobre é que o diabo vai com a pessoa até ali o momento de pecar, depois, aí agora daí para frente a consequência é contigo, não tenho nada a ver, não estava ali, não era comigo, agora se vira, não vai te apresentar antes as consequências, e muito menos vai estar ao teu lado para te ajudar a arcar com as consequências. É assim que o pecado ele se apresenta bom, bonito, como até a resposta, a solução dos problemas, mas depois as consequências se mostram muito maiores do que os benefícios que o pecado se apresenta. Olha lá, o diabo disse que a mulher falou, não, Deus disse que se nós comermos, o que vai acontecer? O que Deus disse para a mulher no dia, dá para a mulher e para o homem, no dia em que comer certamente, você sabe o que o diabo falou na sequência, quando a mulher disse isso para ele? Certamente não morrerás. Ou seja, a mulher falou assim, Deus me disse que se eu comer, eu vou ter uma consequência muito grande. Qual é? Vou morrer. Aí o diabo, não tem consequência nenhuma não. Mentira de Deus. Deus disse que eu vou morrer, o diabo disse, não vai morrer. Então, em outras palavras, o diabo está dizendo assim, Deus mentiu para você. E a mulher agora ficou diante de duas palavras, a palavra de Deus, morrerás, e a palavra do diabo, não morrerás. Então ela acreditou em quem? Ela acreditou que um estava falando a verdade e que o outro estava falando a mentira. Ela acreditou que quem estava falando a verdade? Ela acreditou que o pai da mentira estava falando a verdade. E acreditou que o Deus da verdade mentiu para ela. É o que a gente está dizendo. O diabo faz do amargo doce e do doce amargo. Ele apresenta o pecado como bom, quando na verdade é mal, e apresenta a santidade como algo mal, quando na verdade é bom. Você prega o evangelho para alguém, falar para ele vir para a igreja, aceitar Jesus, o que ele pintou na cabeça dele? Que igreja é ruim. Não, igreja não pode isso, não pode aquilo, eu vou ter que abandonar isso, eu vou ter que... Não, é difícil demais, é muito ruim. Igreja é ruim. Pecado é bom. Se eu for para a igreja, eu vou ter que largar minha cervejinha. A cerveja é bom, a igreja é ruim. É assim que o diabo pintou. Se eu for, eu vou ter que abandonar isso. Ele só está falando de abandonar lixo. Mas o diabo pintou para ele que o lixo é bom. E que o que é bom é ruim. E aí quando o Espírito Santo, na verdade, convence a pessoa, e ela de fato mesmo, a escama cai, e ela entra para a igreja, aí ela diz, meu Deus, eu ficava no meio do lixo, achando que era bom, e olha o que eu estava perdendo, olha quanto tempo eu perdi aqui, a presença de Deus, a graça, a alegria do Espírito, etc, olha quanto tempo, é o diabo enganando. Então, é assim que ele age. Antes da queda, o homem possuía uma estrutura físico-espiritual excepcional. Tinha conhecimento profundo de Deus, comunhão direta com o Criador, bênçãos da presença dele no jardim, paz, segurança, alegria.
decorrente do relacionamento direto, sem intermediários, com o Criador. Conhecimento e bem-estar físico inigualáveis, sem doenças, sem distúrbios emocionais ou físicos. Desconhecimento do que é medo. Conhecimento interno e externo em relação à sua pessoa, conhecimento da realidade social, do trabalho, de modo útil, satisfatório, enfim, pleno. O homem era pleno. Mas quais foram as consequências da queda? Após a queda, houve um transtorno total na vida dos primeiros seres criados. Conheceram que estavam nus, dando a entender que antes não se constrangiam nessa condição. Conheceram o medo, perderam a autoridade sobre a criação, conheceram a desarmonia. A mulher sofreu mudanças em sua estrutura física e emocional, passando a conhecer a dor de forma acentuada para procriar. O homem conheceu a maldição da terra, o trabalho passou a ser penoso e o pior, perdeu a vida eterna, que lhe era assegurada na condição original, e conheceu o aguilhão da morte física e espiritual, que é a separação de Deus. Então nós vamos esmiuçar tudo isso aí, como eu já disse, na semana que vem. A hora agora 9h20, nós vamos encerrar por aqui, mas não deixe de vir semana que vem não, nem que caia neve, viu, irmão? Eu vou falar com a prefeitura, passar aqueles carrinhos que remove a neve para você chegar aqui, nem que caia neve. Venha, vai ser uma benção, tenho certeza, uma aula daquelas para a gente entender a realidade, muito da realidade espiritual na qual nós estamos inseridos. Por hoje nós ficaremos por aqui. Agradeço mais uma vez a participação dos irmãos. Vamos ficar de pé. Agradeço aqueles que acompanham nossa aula. Fica mais uma vez o pedido, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quem está gostando das aulas, dá aí o seu joinha, né, para que o YouTube entenda que o conteúdo que nós produzimos é relevante, ele compartilhe e outras pessoas são abençoadas também. Comenta, faz pergunta, alguma consideração e nos ajuda aí compartilhando esse conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Vamos orar então, agradecer a Deus e encerrar mais esta aula. Querido Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela noite desse dia, pelo ensinamento que conosco foi compartilhado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Teu Espírito dando-nos a compreensão, entendimento, a iluminação, tirando qualquer dificuldade, arrancando as vendas e nos fazendo entender a realidade espiritual a qual nós estamos inseridos. Continue abençoando Teu povo, dá-nos ainda um fim de semana de paz, de bênção, cheio da Tua presença, da alegria do Teu Espírito. Nós rogamos ao Senhor, ó Pai, pela Tua bondade e misericórdia, em o nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém.